muito bem-vindos ao NKNcast, o seu podcast jurídico. Meu nome é Pedro Bergamasco, sou advogado empresarial aqui do NKN Advogados e hoje nós estamos com um convidado extremamente especial. Vamos falar um pouquinho de um tema muito relevante para o empresário. Bem-vindo, Éder, bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, antes da gente começar, gostaria de pedir que vocês sigam as nossas redes sociais, né? Nosso canal, nosso Instagram, tá aí muito conteúdo bacana disponível lá. E é isso aí. Bom, nosso convidado de hoje, né, Éder Marques, do mercado financeiro, hoje CEO da Nova Era Securitizadora. Muito bacana poder recebê-lo aqui. Éder, obrigado pela sua presença. E, por favor, se apresente, né? Faça as vezes aí. Muito bacana, Pedro. Eu que agradeço o convite e a concessão do espaço. Acho que vai ser um bate-papo bacana aqui para a gente trocar algumas ideias. E obrigado mesmo pela oportunidade. Pô, legal, Éder. Obrigado você. Bom, Éder está atuando no mercado financeiro, né? Desde quando? Pois é, esse ano completa exatamente 20 anos. Olha que só. Eu comecei a carreira, vamos falar assim, né? Então eu vim para São José do Rio Preto estudar em 2003. E aí iniciei a faculdade e já iniciei nas instituições financeiras. Comecei a trabalhar primeiramente no Santander, depois fui para o Banco Real, na época era Banco Real, ABN, que virou Santander. Então acabei voltando para casa. Acabou voltando para casa? Exatamente. E aí passei pelo Itaú e Safra, né? Então passei por 4 instituições aí de renome no mercado, vamos falar assim. E desde então continuo nesse segmento, né? Esse ano completam 20 anos. Bacana. Que a gente iniciou essa trajetória. Pô, que legal. Pois é. Bom, transitou por grandes instituições financeiras, né? Sim. E depois começou a explorar um pouco mais do mundo do mercado financeiro, saindo um pouco daquele mercado convencional, né? É isso. Fala um pouquinho pra gente, Éder, como que funciona hoje o mercado financeiro, né? Do ponto de vista da concessão de crédito. A gente sabe que o empresário hoje, diferentemente de antigamente, né? Hoje a gente tem diversas possibilidades, né, de buscar recursos no mercado, não só das primeiras, do ponto de vista do mercado bancário, enfim, como que funciona isso? Então foi bem interessante, viu, Pedro? Porque assim, mesmo eu estando nas instituições financeiras, eu sempre tive muita vontade de olhar o mercado como um todo, né? Então sempre tive muito antenado nesse sentido. Em 2011, 12, depois de 9, 10 anos aí de bancos, eu acabei saindo, né, do Banco Safra na época e montei um escritório justamente para prestar assessoria empresarial. Legal. Sempre trabalhei com PJ nesse período, né, sempre trabalhando com empresas, e aí a gente acabou tendo, além de pegar gosto, conhecendo um pouco das ferramentas aí no mundo corporativo, no mundo empresarial. Então, quando eu saí do banco justamente para montar uma empresa que ajudasse os empresários, a gente começou a ter contato com várias ferramentas disponíveis no mercado, né, além dos bancos tradicionais que a gente conhece. Então, fundos de investimentos, mercado de capitais, né, investidores. Então, a gente começou a ter um círculo ali de negócio, fugindo um pouquinho do tradicional. Certo. E foi aonde que a gente começou a empreender e hoje temos até um fundo de investimentos que a gente toca toda a operação de crédito em alguns casos aí. Pô, né? Muito bacana, que legal. O que o empresário tem que ter de consideração, o que ele tem que considerar para iniciar uma busca de um crédito hoje no fundo, por exemplo, ou na securitizadora? Como que funciona isso, Éder? Como você consegue atender os empresários nesse ponto? Sem dúvida. Eu vejo assim, Pedro, uma coisa que a gente sempre orienta até, né? Acho que o primeiro ponto que o empresário tem que perceber é qual a sua real necessidade. Tá. Ou seja, para que fim que ele está buscando aquele crédito ou por que fim ele está buscando aquele capital, né? É para um investimento? É para um fluxo de caixa? É para fazer uma aquisição, por exemplo, né? Então, para que ele vai usar o recurso? Dependendo da finalidade, a gente orienta alguns caminhos. Então, hoje, por exemplo, a nossa operação ela é muito voltada para financiar fluxo de caixa das empresas. Legal. Então, a gente usa algumas garantias para poder apoiar o fluxo de caixa do negócio e, com isso, a empresa conseguir girar o seu ciclo financeiro de uma forma mais rápida. Né? De repente, o empresário que sente ali naquele momento que ele está precisando do empurrão, está querendo dar um upgrade, alguma coisa nesse sentido, está querendo alavancar suas operações, esse seria um momento legal para esse empresário buscar essa possibilidade. Exatamente. E a gente acaba usando o mercado como um todo, né? Uhum. Então, além de empresas igual a nossa, que concede operações e crédito para fluxo de caixa, a gente tem várias instituições disponíveis no mercado para apoiar em determinadas
necessidades. No caso do investimento, por exemplo, né? Se tem BNDES, tem várias fontes aí de captação. Mas eu sempre busco comentar com os nossos clientes aquela comparação, né, Pedro, do ciclo operacional e o ciclo financeiro. Vou explicar o que é. O que acontece? Toda empresa, seja ela produtiva ou às vezes até comércio mesmo, se inicia uma necessidade de caixa desde o momento da compra. Então, a partir do momento que uma empresa tem uma necessidade de compra por qualquer motivo, seja para produzir, seja para estoque, seja para ter o giro dela ali, né, a gente chama de início do ciclo operacional do negócio. Perfeito. Que vai da compra, recebimento desse produto, industrialização, venda e recebimento dele lá do consumidor, do cliente dele. Certo? Então, tudo isso você leva um prazo para realizar. E geralmente não, até por consequências hoje de mercado, de competitividade e tudo mais, você acaba concedendo prazos para os clientes visando um aumento de venda, né? Visando ser mais competitivo na venda. E isso te consome caixa. Né? É nesse momento que a gente entra. Tá. Então a gente consegue trazer um recurso, um giro mais rápido, vamos falar assim, para ele suprir essas necessidades de prazo. Tá, né? Até ele receber a venda dele lá com o cliente final. Legal. Né? É importante o empresário ter consciência, né, de que, na verdade, esse crédito ele é um crédito direcionado justamente para ele conseguir se programar para lá na frente, né, ele não desandar o negócio como um todo. Né? Exatamente. Esse exemplo que eu estou dando de ciclo financeiro e operacional, o Pedro, até quem quiser mais informação, pode ir na nossa página do Instagram, MGN Gestão, a gente explica alguns detalhes ali. Né? Mas o que acontece? Geralmente a gente usa para financiar essas questões de ciclo financeiro especificamente, o próprio recebimento que a empresa tem. Então a gente pega o recebimento futuro e traz ele a valor presente para a empresa conseguir rodar seu fluxo de caixa de uma forma mais rápida. Né? Com isso ganhar eficiência de produção, ganhar eficiência de compra e ter um fôlego maior ali no fluxo de caixa. Legal, quer dizer, o empresário que conseguir fazer o uso consciente, né, desse crédito, ele vai conseguir realmente ter meios para alavancar a própria empresa, né, ter um crescimento do negócio, que isso é muito legal, isso é muito bacana. E a gente sempre coloca também que, usando da forma certa, né, até brinco assim, o crédito é o melhor sócio que tem, porque você usando ele da forma certa, ele tem prazo para acabar. Né? Perfeito. Então, o que acontece? Nesse caso especificamente de financiamento de fluxo financeiro, de ciclo financeiro, acaba não sendo endividamentos, vamos falar assim, diretamente para a empresa, porque ela tem um lastro de recebimento ali no meio, que vai se liquidar. Né? É diferente de ele pegar, por exemplo, um capital de giro, de caixa livre, né, que a gente fala, onde ele está sim comprometendo a margem de lucro dele ali na frente, ou a geração de caixa dele futura. Porque o que é crédito, o que é empréstimo, né, vamos falar assim? É você antecipar o dinheiro no tempo. Tá. Então, a partir do momento que você pega uma linha sem um planejamento, por exemplo, ou sem estar dentro do orçamento da empresa, você está comprometendo a geração de caixa dela, ou até a lucratividade dela. Né? Então, acho que a primeira análise que tem que ser feita é quanto a empresa está me gerando de condições para eu encaixar a melhor linha de crédito, né? Dentro dessa geração de condição. Interessante. Onde que o empresário tem que tomar cuidado no momento dele ir buscar o crédito, por exemplo, com você, lá na securitizadora ou no fundo? O que ele tem que ter, onde que ele tem que ter o cuidado, essa cautela? O que você dá de recomendação? Exato. Acho que o ponto principal é exatamente isso. É entender o cenário que ele tem de geração de caixa para saber até onde a gente pode se comprometer com o crédito em si. Né? No nosso caso, especificamente, acaba sendo um pouco mais simples porque, igual eu comentei, não é um endividamento direto. Né? Você acaba tendo um laço de recebimento que vai suprir a liquidação dessa dívida. Mas a gente também concede linhas, por exemplo, de caixa livre. Tá. Então, qual que é a análise que a gente faz? Qual é o cuidado que a gente faz? Quanto que a empresa está gerando de margem, né, operacional, de EBITDA que a gente fala, né, em cima, com base no DRE dela, com base na demonstração de resultado dela, para ela se comprometer com uma parcela, para ela se comprometer com um valor de crédito. Eu acho que essa sensibilidade que tem que ter muito apurado. Tá. Porque dependendo o anseio do empresário, né, ele acaba se comprometendo mais do que deve e aí gera um transtorno de fluxo para ele. Lá na frente ele vai começar a ter dificuldade e aí começa a ter uma bola de neve, né? Bola de neve, por isso é importante o ensino consciente, né? Exatamente. O fato, às vezes, de você se comprometer mais do que você pode, vai te gerar uma inadimplência futura e isso te encarreta várias situações, né? Negativação, fornecedor e assim vai. Bacana.
Fala um pouquinho dos produtos que você tem disponível hoje nos seus empreendimentos aí, como que funciona, Legal. quem que pode procurar o Éder, como que é, fala um pouquinho isso, fala um pouquinho. Bacana. Até comentando, pegando um gancho de um pouquinho do comentário que você fez, Pedro, hoje o mercado financeiro ele abriu bastante, né, em termos de possibilidades. Então já não são só os bancos tradicionais que operam necessidade de produtos e crédito no mercado. A gente tinha aquela visão, né, de que na verdade, você precisa de crédito, você procura um banco. Exato, né? E isso mudou muito, né? Mudou bastante. Tivemos acho que uma série de regulamentações, Sem né? dúvida. Com o passar dos anos, e hoje a gente tem uma série de produtos no mercado, né? Isso mesmo. Interessante. Isso mesmo. Então, com isso, se tem muita alternativa. Né? Nós somos uma delas. A gente, como fundo de investimentos, esse cruzador de crédito, o que a gente faz? A gente compra recebível das empresas, né, a performar, a receber, e com isso ela tem um dinheiro naquele momento em D0 para poder trabalhar. Certo. Então isso é um produto, né? A gente chama de antecipação de recebível ou cessão de recebível. Assim como concessão de capital de giro parcelado, assim como fomenta a produção, ou seja, dependendo a análise que a gente tem das empresas, né? E a qualidade que ela apresenta de operacional, a gente entra apoiando a compra de matéria-prima dela, por exemplo, ou a compra de uma necessidade que ela tenha produtiva para ela poder girar mais rápido, né? Então é um outro produto bem interessante, porque isso quem domina, né, o empresário consegue entender junto com a nossa assessoria ali, junto com a nossa consultoria de crédito, consegue alavancar muito o negócio. Entendi. Duas coisas, né? Primeiro que ele maximiza a eficiência da operação dele, e consegue ter custos melhores com compra de matéria-prima, por exemplo, com os fornecedores, né? E existe uma diferencinha aí, né, Pedro? A questão da empresa ser eficaz ou ser eficiente, né? Porque assim, o que é aquela questão de ser eficaz? É você entregar um produto, é você fazer o que tem que ser feito. Tá. Eficiente é você fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Perfeito. Né? Então, quando você consegue melhorar seu índice de produtividade, por exemplo, com uma linha de crédito, com isso você maximiza lucros. Show de bola, show de bola. Então a gente entra muito nesse quesito. O empresário que está em dificuldade, o que você recomendaria para ele hoje com relação a essas possibilidades de crédito? Ele vai conseguir? Como que você me fala disso um pouquinho sobre esse assunto? Eu acho que o primeiro ponto é isso, é entender primeiro o que está acontecendo com a empresa dele. Tá. Né? Porque a gente percebe muito essa questão também, o empresário fala, puta, eu tô com uma necessidade, eu vou buscar um crédito para resolver. Aí, na verdade, o empresário não precisa de um crédito para um alavancamento, mais ou menos. Na verdade, ele precisa de um crédito para tampar uma alavancagem, para tampar um buraco, por exemplo. O que eu falo é que nem sempre é o crédito. Às vezes não é o crédito que vai resolver. Primeiro tem que se fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Né? Se ele está tendo uma certa dificuldade com fluxo de caixa, por exemplo, o que significa isso? Ele está gastando mais do que está entrando, né? Está tendo dificuldade para pagar as contas ali. Primeiro tem que entender o que está acontecendo com o negócio dele. Pô, a margem de lucro está correta, os preços estão corretos, ele está vendendo da forma correta, ele está comprando da forma correta. Né? Quer dizer, não necessariamente o crédito vai auxiliar da forma de resolver o problema. Né? Às vezes o problema não está só na questão da concessão do crédito. Te falo mais, Pedro. Muitas vezes o crédito vai piorar o problema. Vai abrir um buraco maior. Exatamente. A gente vê muitos empresários se equivocando nesse sentido, de tomar crédito para suprir necessidade, para suprir não, na verdade para cobrir prejuízo, por exemplo. A gente entra nessa dependência excessiva, vamos falar assim. Né? É isso. E aquela história, né? O bom comportamento da operação em si, o que significa isso? Pagamentos pontuais, é uma empresa que sempre honrou com seus compromissos, isso o mercado começa a ver e começa a abrir credibilidade, abrir crédito para ela. Então, às vezes a oferta de crédito leva o empresário a ter um problema. Né? Entendi. O excesso de oferta. Ele viu um excesso de oferta de crédito disponível, de repente, é um momento para conseguir, para buscar essa concessão, e aí isso pode ser um problema. Né? Exatamente. Por isso é importante essa questão do uso consciente. Exatamente. Né? Então a gente ajuda muito o empresário a analisar isso, viu, Pedro? Principalmente se a operação dele está sadia. Porque se for uma questão de crédito, ok, é possível resolver. A gente tem várias ferramentas, várias formas de trazer esse recurso para a empresa, né, para suprir a necessidade dela. Legal. Mas será que de fato é uma necessidade de crédito? Entendi. Porque muitos casos que a gente vê não é crédito o problema. O problema é que realmente está defasado em alguma situação da empresa. Né? Ou às vezes o segmento que está trabalhando já não suporta mais aquela operação. Né? Te dou exemplo de algumas empresas que nós passamos, confecção, por exemplo. Tivemos um caso no passado onde a formação do preço do produto não estava inserido ali a alíquota de imposto, por exemplo. Então, olha só, a empresa estava vendendo um produto,
sem prever dentro do preço dela o pagamento de imposto, e com isso estava tomando prejuízo. Quer dizer, não tinha conta que fechava. Não tinha conta que fechar. Não ia ter como resolver. Então, a análise da operação, a análise do DRE, a análise da saúde do negócio é muito importante, né? Porque o crédito resolve, desde que o problema seja crédito. Muitas vezes não é. O que a gente percebe é que às vezes o empresário se perde muito nesse quesito. Entendi. E aí a gente também acaba auxiliando nesse sentido. Vocês também conseguem auxiliar o empresário nesse diagnóstico, por exemplo? Eu falo que a gente trabalha de uma forma diferenciada, Pedro, porque assim, a gente vai na necessidade real. Então, a primeira coisa, a gente analisa qual que seria essa necessidade real. Igual a gente comentou, se for crédito, né, é possível a gente trazer ferramentas, trazer alternativas para suprir esse crédito. Perfeito. Agora, se for uma questão da empresa, a gente tem que fazer um trabalho para melhorar isso. Seja mercadológico, seja de produto, seja de custo, seja uma gestão empresarial, que a gente chama. Né? Tanto é que meu grupo tem as duas estruturas. Tem uma estrutura de gestão e uma estrutura de crédito. Show de bola. Justamente para suprir essas partes. Para você conseguir atender de todas as maneiras possíveis. Exatamente. Muito bom, muito legal. O que você me fala de implicação contratual na utilização desse crédito? Como que o empresário ele pode reagir se eventualmente ele precisar de um socorro? Sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa é ter a consciência disso, que às vezes o empresário demora para tomar decisão, né? Isso é importante. Ele vai sempre. O empresário é otimista no modo geral, né? Ele sempre acha que o mês que vem vai ser melhor. Então isso às vezes retarda muito a decisão. Então a primeira coisa é ter consciência. Se está vendo que algo não está indo bem, né? Tenta buscar uma assessoria, tenta buscar uma ajuda, tenta buscar às vezes até na própria network que ele tem ali de negócio, né? Buscar algumas informações para poder se situar. E a gente até comenta, o empresário tem que buscar ajuda, na verdade, na hora que ele está bem, né? Não na hora que ele está passando por dificuldade. Por quê? A hora que está passando por uma certa dificuldade já limitou. O leque disponível de possibilidades ele vai se fechando, né? Exatamente. Mas sim, eu acho que a primeira coisa é ter a consciência realmente de que está acontecendo alguma coisa que não deveria e buscar auxílio com um profissional do mercado para poder tirar essas referências, tirar essas dúvidas e até diagnosticar o que está correndo, né? Com isso, o mercado consegue entender o cenário do negócio e consegue trazer soluções necessárias. Bacana. Exatamente. Éder, fala um pouquinho da securitizadora, do fundo, fala para o pessoal aí como que funciona hoje, conta um pouquinho para a gente. Legal. Então, a nossa empresa ela trabalha visando sempre negócios empresariais, né, Pedro? Então, chama aí de B2B, vamos falar assim, né? Então, nós nascemos com a missão de atender necessidades empresariais. Tá. E hoje a gente trabalha num segmento middle market, ou seja, são empresas aí com faturamento médio de 20 milhões ano acima, justamente buscando essas soluções, buscando melhoria econômica e financeira para as empresas, né? Então a gente faz muita antecipação de recebível, a gente faz muita concessão de algumas linhas e até estruturas linhas, ajuda a empresa a estruturar linhas no mercado de capitais, por exemplo, para poder suprir necessidades maiores ou mais estruturadas. O que significa isso? Emissão de um CRI, emissão de um CRA, trazer uma emissão de debênture para captação de recursos, fundo de investimentos, enfim. O mercado hoje é muito amplo de solução. Né? O que a empresa precisa ter? O que a empresa precisa fazer, na verdade? O que a empresa precisa fazer? É saber mostrar o negócio dele da forma correta e ter as qualidades necessárias, né, os mínimos necessários ali para o mercado entender que a operação é saudável. Legal. Tendo esses quesitos, eu vejo muitas possibilidades de negócio hoje. Bacana, muito bom, muito bom. Como que a gente acha o Éder hoje? Como que a gente procura? Sem dúvida, a gente tem hoje toda a parte de rede social, os nossos sites também, né? Então, a nossa empresa de gestão é emgn.com.br. Legal. E nossa operação de crédito chama NESEC, ou nesec.com.br, tudo junto. Né? Bacana. Então, o pessoal que tiver curiosidade aí, precisar de alguma orientação, qualquer necessidade, pode entrar através do site, tem todos os nossos contatos, e-mail, telefone, a parte de rede social. Com certeza vai ter uma equipe disponível lá para a gente poder conversar. Show de bola, muito bom. Éder, alguma consideração que você gostaria de passar? Alguma dica para o empresário? Algum recado final para a gente poder complementar aqui? Não, sem dúvida. Eu vejo assim, Pedro, o mundo corporativo e financeiro, no modo geral, cada vez mais está competitivo. Né? São aumento de concorrência, aumento de opções, a internet está aí bombando, né? Tirando, às vezes,
atenção no consumidor. Então, assim, eu acho que pelo aumento da competitividade, cada vez mais as empresas têm que se prepararem para poder concorrer no mercado, né? E que é o preparo? Nada mais do que o planejamento. Então, eu vejo muitas empresas pecando pela falta de planejamento. O que significa isso? Não tem um orçamento definido para o negócio, né? De custo, de margem, de alçadas de negociação, isso é muito importante. Um outro exemplo que nós pegamos recente, a empresa, tudo dentro dos conformes, markup realizado, né? Então quem quiser mais informações sobre markup também, nossas redes possuem. Você consegue acessar todas essas informações de conhecimento para aprender um pouquinho mais. Exato, a gente sempre dá dicas nesse sentido, né? Legal. Que é a formação de preço. As empresas perdem muito na formação de preço. A gente vê muito isso, tá? Então, o que ocorreu com um cliente nosso recente? Ele formatou toda a parte de preço dele corretamente, né, dentro de uma estrutura de preço adequada para o mercado, só que na política de venda ele cometia alguns erros. Então, vou dar um exemplo. Um produto tinha lá 10% de margem de lucro, dependendo da forma que o cliente comprava, recebia 15% de desconto. Entendi. Então, ou seja... Não faz essa conta, não fecha. Não fecha. Né? E aí, às vezes, mas você fala, puta, isso acontece? Acontece, não é empresa pequena, é empresas grandes. Mas é porque a pressão de mercado leva, às vezes, o empresário a ser equivocado. Ele está tão dentro ali, tão concentrado, que não consegue ver de fora, né? Exato. Uma visão. E outra, às vezes o concorrente está fazendo. Né? Só que aquela história, a gente não pode se balizar pela uma empresa que está fora. A gente tem que olhar o nosso negócio, né? Tem que olhar a nossa casa, entender o que está acontecendo com a gente. Se o concorrente está fazendo algo diferente, você tem que estudar. Por que ele está fazendo? Mas é difícil seguir, né? Primeiro você tem que tomar os cuidados para seguir. Porque às vezes ele mesmo está fazendo de uma forma forçada, porque ele tem uma necessidade que você não tem, né? E com isso te leva junto. Entendi. Né? Então a gente vê muito isso, cara. Poxa, então acho que a primeira, assim, principal dica é crie orçamento para a empresa. Desde objetivos de venda até objetivos de custos e principalmente lucro, né? Então não adianta nada você vender bem, ter tudo correto ali dentro da sua operação, mas você não ter resultado. Então tudo se baliza pelo resultado. Né? Show de bola. Então acho que o orçamento aí é o principal de tudo, cara. Legal. Bom, Éder, obrigado pela sua presença. Imagina, tá? Esse bate-papo nosso acho que foi muito bacana, deu pra gente esclarecer muita coisa, né? Que bom. Acho que essa questão do mercado de crédito hoje é um ponto que, apesar da gente já ter uma mudança no cenário atual do comércio como um todo, né? Mas a gente não vê isso muito divulgado ainda, né? Às vezes as pessoas estão acostumadas só com você precisa de um crédito, você vai no banco, tal. E a gente sabe que não é só isso, é verdade. Né? É muito maior. E mais importante a gente conseguir tentar passar um pouquinho, né, da sua experiência para o empresário, dessa consciência que é necessário ele ter, né, para poder conseguir operar com tranquilidade, enfim, né? Sem dúvida. Para ter um bom desempenho na empresa, e é isso. Exato. Acho que é bem bacana. Aquela história, né, Pedro? O crédito é muito saudável, desde que seja destinado da forma correta. Então, se ele for usado para a finalidade que ele existe, né, os resultados aparecem. Bacana, com certeza. Bom, obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço. Fica o convite aí para você voltar, tem que falar novos temas futuramente, tá? Você já fica convidado já. Vai ser um prazer. E é isso, muito bacana. Pessoal, queria agradecer a presença de todos, pedir para que vocês não esqueçam de acessar nossas redes sociais também. Tem bastante conteúdo legal no Instagram, no YouTube. E é isso aí, NKN Advogados. Muito obrigado e uma ótima semana.